Mãe idosa, descobre segredo do filho minutos antes do casamento e sua reação surpreende a todos. Você consegue imaginar ouvir uma verdade devastadora no próprio dia de casamento do seu filho? Foi exatamente isso que aconteceu com Dona Lourdes, uma mãe simples e viúva que dedicou a vida inteira para cuidar do filho com amor incondicional. Mas poucos minutos antes da cerimônia, ela escutou algo que abalou todas as suas certezas. E a atitude dessa mãe vai te deixar sem fôlego. Fique comigo até o fim, porque quando descobrir o que ocorreu naquela igreja, você vai perceber que nem todo amor materno se resume a perdão. E antes de seguirmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana conto histórias reais, cheias de emoção, reviravoltas e lições para a vida. Naquele sábado, Lourdes imaginava que viveria um dos dias mais felizes da vida. Ver seu filho, seu maior orgulho, se casar. Mas bastou poucos minutos para que ouvisse algo que destruiu todas as suas certezas. O que ela fez depois, ninguém poderia imaginar. Passos ecoavam pelo corredor e vozes masculinas surgiam do outro lado da porta. Lourdes, curiosa e apreensiva, se aproximou e apoiou o ouvido na madeira fria. Fica tranquila, ninguém vai saber. Depois que o casamento terminar, a herança é minha. Nunca amei essa mulher. O rosto de Lourdes perdeu toda a cor, flores caíram ao chão e ela se apoiou na pia, encarando seu próprio reflexo. Por alguns segundos, parecia que o mundo havia parado. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela murmurou: "Meu Deus! O que eu criei?" Lá fora, a música da igreja aumentava. O padre anunciava o início da cerimônia, mas Lourdes permanecia imóvel, com o coração despedaçado. A verdade que ouviu iria mudar o destino de todos na igreja. E você vai perceber que o amor de mãe pode ser ao mesmo tempo a força mais doce e implacável. Lourdes sempre foi uma mulher humilde, que acordava cedo para varrer o quintal, cuidar das plantas e preparar o café, cujo aroma se espalhava pela rua. Morava em um bairro modesto de Belo Horizonte, numa casa construída com esforço ao lado do marido, Antônio, que faleceu cedo, vítima de um acidente quando Renato ainda era criança. Após a morte do marido, Lourdes nunca mais foi a mesma. Criou o filho sozinha com fé inabalável. Vendia doces na escola, costurava para vizinhos e trabalhava limpando casas para garantir que ele pudesse estudar. Renato cresceu vendo a mãe se dedicar e, por anos, parecia o filho perfeito, estudioso, educado, sempre dizendo: "Um dia, mãe, você vai se orgulhar de mim." E ela respondia com um sorriso cansado, mas cheio de amor: "Meu filho, eu já me orgulho de você." Todos na vizinhança admiravam Dona Lourdes. Uma mulher generosa que nunca reclamava e só sonhava em ver Renato vencer na vida. O tempo passou e o menino franzino se formou em direito. A cerimônia foi um dos dias mais emocionantes da vida dela. Lourdes, com um vestido simples que costurou sozinha, chorava enquanto o filho recebia o diploma. Depois, Renato a abraçou e disse: "Mãe, tudo isso é por você." Mas o sucesso trouxe distância. Ele começou a trabalhar em um grande escritório e as visitas tornaram-se raras. Lourdes tentava entender. A vida dele está corrida, coitado. É a correria do trabalho, a vida adulta. Um dia, Renato contou que estava apaixonado. Conhecera Marina, uma professora doce, bonita e de boa família. Lourdes se encantou não só com a moça, mas por ver o filho feliz. "Ela é uma bênção, mãe. Acho que é com ela que quero construir minha vida." Os preparativos do casamento ocuparam a casa. Marina visitava Lourdes frequentemente, ajudando na escolha de flores e bolos. As duas se davam bem, como se fossem almas predestinadas a se encontrar. Mas Renato começou a mudar. Sua voz ficou mais ríspida, impaciente. Quando Lourdes tentava conversar sobre o casamento, ele respondia seco: "Mãe, deixa comigo, não precisa se preocupar." Ela tentava disfarçar o incômodo, mas percebia que algo estava diferente. Ainda assim, esperava que fosse apenas estresse com os preparativos. Mal sabia que o que parecia um conto de fadas escondia uma verdade que se tornaria seu pior pesadelo. Desde criança, Renato era motivo de orgulho. Lourdes lembrava dele correndo descalço pelo quintal, cabelo bagunçado, sorrindo e pedindo doce de leite quente. Ele sempre dizia: "Mãe, quando crescer, vou te dar uma casa grande."
Você nunca mais vai precisar trabalhar. Essas lembranças eram o combustível dela nos dias mais difíceis. Mesmo quando o dinheiro mal dava para o gás, dizia: vale a pena? Um dia tudo isso vai valer a pena. Renato cresceu determinado, entrou na faculdade com bolsa integral e se formou com honras. O diploma emoldurado na parede da sala era um troféu da mãe. Mas o tempo trouxe distância silenciosa. Renato começou a se vestir e falar de forma diferente. O menino carinhoso de antes parecia se perder. Certa vez, Lourdes levou uma marmita ao escritório. Ele a recebeu com impaciência. Mãe, não precisava vir. O pessoal vai achar que ainda moro com você. Ela tentou amenizar. Ah, meu filho, é só um almoço, não tem problema. Ele respondeu apressado. Tá, deixa aí. Tenho reunião. Na rua, o vento frio bateu no rosto de Lourdes. Ela sentiu uma pontada de solidão. Mas o amor de mãe é cego. E ela não queria admitir que o menino doce de antes já não existia mais. Quando Renato anunciou o casamento, o amor adormecido voltou com força. Lourdes chorou. Agora sim, meu filho. A vida vai sorrir para você. Mas aquele sorriso se transformaria em lágrimas. O sol nascia timidamente quando ela acordou. Era o grande dia. A casa cheirava a café fresco e flor de laranjeira. O vestido azul simples estava pronto, costurado por ela com o dinheiro das encomendas de bolos. O carro chegou para levá-la à igreja. Ela ajeitou os cabelos grisalhos, respirou fundo e olhou para o retrato do marido na parede. Você deveria estar aqui, Antônio. Nosso filho vai se casar. Na igreja tudo estava impecável. Flores brancas, velas acesas e música suave ecoando. Marina, a noiva, abraçou Lourdes. Seu filho é maravilhoso. Renato se preparava ao lado, terno novo, cabelo penteado, sorriso ensaiado, mas havia inquietação no olhar. O padrinho percebeu. Nervoso? Não, não é nervosismo. Há coisas que você não entende, respondeu Renato. Lourdes, passando pelo corredor, ouviu o filho falar abafado pela porta entreaberta. Um simples gesto de ajeitar a gravata se transformou em dor inimaginável. Ela parou, ouvindo a conversa. O padrinho perguntou: tem certeza disso? Marina parece te amar de verdade. E Renato respondeu, frio e direto: eu faço o que preciso. Depois do casamento, a fortuna dela será minha. Nunca amei ninguém, nem ela. Lourdes congelou. O ar sumiu. As mãos tremiam, o lenço caiu. O mundo girava. Ela se apoiou na parede para não desmaiar, com um nó na garganta que parecia esmagá-la. Por alguns segundos, tudo pareceu congelar. A música da igreja se tornou distante, quase inaudível. Ela ouviu novamente a risada dele. Uma risada estranha, pesada, que nunca tivera ouvido antes. O mesmo filho que um dia prometera se tornar advogado para ajudar os outros. Lourdes desviou o rosto, lágrimas escorrendo silenciosas. Saiu devagar, tentando não ser vista, e se refugiou no banheiro da igreja. Lá dentro, trancada, encarou seu reflexo no espelho. Meu Deus! O que foi que eu criei? O espelho devolvia a imagem de uma mulher despedaçada, dividida entre amor e revolta, entre proteger e reagir. Mas depois de alguns minutos em silêncio, algo mudou nela. As lágrimas secaram. O olhar tornou-se firme. Ela enxugou o rosto, ajeitou o cabelo e, com voz firme, murmurou: baixinho, se ele quer viver nessa mentira, vai aprender o preço da verdade. Naquele instante, Dona Lourdes deixou de ser apenas mãe e se tornou a mulher que mudaria o destino de todos naquele casamento. O corredor lateral da igreja estava quase vazio. Só se ouviam ao fundo o coral ensaiando e o murmúrio dos convidados encontrando seus lugares. Lourdes caminhava devagar, segurando o buquê, até parar diante da porta entreaberta do camarim dos noivos. Estava prestes a entrar para ajeitar a gravata de Renato, como sempre fizera em momentos importantes, mas as palavras vindas de dentro a fizeram recuar. Precisa manter a calma, disse o padrinho Márcio em tom baixo. Marina confia em você. Se houver dúvidas, é melhor falar agora do que estragar tudo. Silêncio. Então, a voz de Renato soou fria, dura, sem qualquer vestígio do filho doce que ela conhecia. Besteira seria perder a maior oportunidade da minha vida. A família dela tem dinheiro, Márcio. Depois do casamento, tudo que eu preciso estará à mão. Estudei para isso, não para ficar contando moedas.
Hoje eu resolvo minha vida. Márcio hesitou. E o amor? Você não sente nada por ela? Amor não paga contas, respondeu Renato, rindo de canto. Eu nunca disse que amava. Ela que entendeu assim. Cada um ouve o que quer. O coração de Lourdes disparou, um calor subiu e logo deu lugar a um frio cortante. As mãos tremeram e, por instinto, apertou o celular dentro da bolsa. A tela acendeu sozinha. Sem pensar, abriu o gravador de voz e encostou o aparelho na fresta da porta. Durante toda a vida, ela tivera medo de invadir o espaço do filho. Mas agora o medo cedeu a algo novo. Urgência. Depois que tudo estiver ao seu alcance, o que pretende fazer? Insistiu Márcio. Vou me separar com jeito, processo bem conduzido. Faço parecer que a culpa é dela. Ela cai. Eu saio bem e fico com o que interessa, respondeu Renato firme, quase sussurrando. Um copo tilintou na mesa. O som ecoou. Márcio, alarmado, disse: Isso é desumano, Renato. Marina é boa. E sua mãe? Ela te ama. Você sabe o que ela fez por você? Silêncio. Lourdes, do outro lado da porta, esperava ouvir arrependimento, lembrança das noites sem dormir, das marmitas deixadas no portão, do uniforme cheiroso de água sanitária. Mas ele continuou. Minha mãe? É passado. Ela precisa aceitar que eu não sou mais aquele menino do quintal. Vou viver do meu jeito e, se ela quiser continuar na minha vida, que aprenda a não se meter. O mundo de Lourdes desabou. O buquê escorregou, pétalas caíram no chão silenciosas. Ela recuou, quase tropeçando. A mão que segurava o celular suava, mas o gravador seguia captando tudo. Você não teme se arrepender? Tentou Márcio pela última vez. Arrependimento é para quem não sabe o que quer. Hoje eu ganho, depois vejo o resto, disse Renato, ajustando o paletó. As vozes se aproximavam da porta. Lourdes se encostou à parede, escondendo o rosto. A porta abriu um pouco, projetando suas sombras no chão. Renato seguiu até o espelho do camarim, falando alto, como se apresentasse diante de uma plateia invisível. Daqui a pouco, todos vão aplaudir, e é isso que importa. A porta bateu. Dona Lourdes ficou imóvel, ouvindo os próprios batimentos. Por um instante quis entrar, gritar, segurar o rosto do filho entre as mãos como fazia quando ele era criança e perguntar onde havia ido parar aquele menino que prometera cuidar dela. Mas não conseguiu. O corpo não respondeu. Ela desligou o gravador, guardou o celular e respirou fundo. Lá fora, a festa continuava. Risos, passos, bancos rangendo. Mas dentro dela tudo havia acabado. Uma janela estreita deixava entrar um filete de luz. Lourdes caminhou até lá, observou os jardins preparados para fotos dos noivos. Um cenário lindo, mas ela via a armadilha escondida por trás da beleza. Meu Deus! Murmurou quase sem voz. O que eu deixei acontecer? Em silêncio, tomou uma decisão ainda indefinida. Enxugou o rosto e cruzou o corredor de volta. Não era mais a mesma mulher que entrara para ajeitar a gravata do filho. Nas mãos trêmulas, carregava mais do que o buquê. Carregava a prova, a semente de algo que mudaria o destino daquele casamento. Ela saiu do corredor com passos firmes, como quem carrega toda uma vida nos ombros. Sons distantes se tornaram abafados, como em um sonho ruim do qual não conseguia acordar. O vestido azul pesava, o buquê quase sem pétalas pendia na mão trêmula. Entrou no banheiro da igreja, trancou a porta e apoiou-se na pia. O espelho refletia uma mulher exausta, abatida, olhos vermelhos e coração partido em 1000 pedaços. Pela primeira vez não se reconheceu. Meu Deus! O que criei? Sussurrou. Lembrou-se do pequeno Renato, correndo com carrinhos de brinquedo, chamando o pai de herói, noites em que costurava até tarde para pagar o cursinho que ele queria. Lembrou dele dizendo: Mãe, um dia a senhora terá tudo o que merece. E agora aquele menino estava prestes a se casar por interesse, sem amor, sem respeito, ignorando tudo o que ela ensinara. As mãos se fecharam em punhos, o tempo parecia estagnar. Cada respiração era uma batalha. Pensou em ir embora, desaparecer, nunca mais olhar para trás. Mas dentro dela, uma mistura de dor e coragem começou a crescer. Uma força silenciosa, antiga, de mãe que amou demais e agora precisava agir. Pegou o lenço, enxugou o rosto. Respirou fundo. Olhou para o celular. Lá estava o áudio, a prova de tudo. Passou o dedo sobre a tela sem tocar em play.
Se era isso que ele queria, que arcasse com as consequências. Saiu do banheiro com passos firmes. Por fora, calma. Por dentro, um vendaval. Cumprimentou alguns convidados, fingindo normalidade. Uma vizinha comentou: "Que linda, Lourdes!" Deve estar radiante por ver seu filho se casar. Ela sorriu levemente, mas os olhos diziam outra coisa. Sim, muito feliz. Ainda não sabia exatamente o que faria, mas uma certeza crescia. Renato teria que aprender o peso da verdade, e essa verdade seria revelada diante de todos. Ela parou no jardim ao lado da igreja, vento frio no rosto, e olhou para o céu. Lá dentro, o casamento prosseguia. Lá fora, uma mãe tentava decidir entre proteger ou revelar. Chorou baixinho, depois limpou o rosto, tirou o celular da bolsa e ficou olhando para o nome Marina. Marina, doce e carinhosa, tratava Lourdes como segunda mãe. Saber que estava prestes a ser enganada era algo que Lourdes não podia suportar. Com mãos trêmulas, ligou. O toque demorou, mas a voz de Marina atendeu leve e animada. "Dona Lourdes, já chegou? Estou terminando a maquiagem, tá tudo tão lindo!" "Tô nervosa." Lourdes respirou fundo. "Marina, preciso te ver agora." "É urgente." Do outro lado, silêncio. "Aconteceu alguma coisa? Renato está bem?" "Tá, sim, mas é importante. Encontre-me na salinha ao lado da sacristia sem ninguém." Marina percebeu a tensão na voz de sua futura sogra. "Claro, dona Lourdes, já vou." Poucos minutos depois, a moça surgiu, e o vestido de noiva destacava ainda mais a pureza em seus olhos. Lourdes quase não conseguiu falar diante dela. Por um instante pensou em recuar, deixar tudo seguir, mas a necessidade de revelar a verdade falou mais alto. "Sente-se aqui, minha filha", disse, apontando para uma cadeira. Marina, confusa, sentou-se. "A senhora está me assustando. Aconteceu algo com o Renato?" Lourdes fechou os olhos por um momento, respirou fundo e respondeu com firmeza. "Aconteceu comigo." "Com o que ouvi." Pegou o celular, abriu a gravação e pressionou o play. A voz de Renato preencheu o pequeno espaço, fria e calculada, cada palavra como uma lâmina. Marina levou as mãos à boca, os olhos marejados. "Não, não pode ser ele." "É ele sim, minha filha", disse Lourdes, com lágrimas escorrendo. "Eu também não queria acreditar, mas eu ouvi. Gravei." O corpo de Marina tremia, a voz falhando. "Ele disse que não me ama, que tudo é por dinheiro. Eu confiei tanto." Lourdes segurou as mãos da moça e falou com determinação. "Eu sei que dói, minha filha. Eu também estou ferida, mas você não vai subir naquele altar para viver uma mentira." Marina tentou controlar a respiração, balançando a cabeça. "Mas se eu fugir, vão me culpar. Se eu ficar, vou viver um inferno. Então faremos com que ele se revele diante de todos. Hoje ele vai mostrar quem realmente é." O olhar de Marina, antes cheio de dor, agora carregava uma força nova. "A senhora tem certeza?" "Tenho. Ele vai aprender que enganar o coração de alguém tem um preço." As duas se abraçaram em silêncio. Lourdes sentiu o perfume das flores do buquê misturado às lágrimas que escorriam. Duas mulheres feridas, unidas por uma traição, mas ali nascia coragem. Lá fora, os sinos começaram a tocar, chamando os convidados. Lourdes olhou nos olhos de Marina. "Arrume-se, minha filha. Cabeça erguida. A verdade vai aparecer e eu estarei ao seu lado." Marina assentiu, enxugando as lágrimas, passos firmes, ajeitando o véu e o buquê. "Vamos, dona Lourdes, vamos, minha filha." Elas caminharam juntas pelo corredor estreito, cada som da igreja mais próximo, cada passo aproximando-as do momento da revelação. No limiar da porta, Marina apertou levemente a mão de Lourdes, um pacto silencioso. "Seja fiel ao seu coração, não ao erro dele", murmurou Lourdes. Marina sorriu, dolorida e determinada, seguindo para o altar. Lourdes avançou até o primeiro banco, carregando o peso do celular na bolsa. O cortejo começou. Os padrinhos entraram em fila. Márcio, inquieto, buscou o olhar de Renato, mas encontrou apenas sua máscara polida. Quando as portas se abriram para Marina, um murmúrio percorreu a nave. Havia emoção, mas também uma firmeza nova em seus olhos. Lourdes manteve o rosto sereno. Por dentro, o coração doía, mas a decisão era irrevogável. Quando Marina passou por ela, trocaram um aceno quase imperceptível,
um fio invisível conectando coragem e dignidade. O padre acolheu os noivos com um sorriso e iniciou a cerimônia. Falou do amor construído diariamente, da paciência necessária para sustentar lares e do respeito como alicerce. Cada palavra desenhava contrastes no ar. O casamento, disse o padre com segurança, é uma promessa feita diante de Deus e de todos, um compromisso verdadeiro, não apenas aparente. Renato mantinha o queixo erguido, impassível. Marina respirava fundo, controlando cada gesto. A cerimonialista se movimentava com precisão, ajustando detalhes, entregando alianças. Entre os bancos, os sussurros das vizinhas se espalhavam discretamente, pressagiando o momento que se aproximava. Ela está linda, não é? Um convidado comentou baixinho. Está sim, mas a mãe do noivo parece séria demais, respondeu outro. A emoção de mãe, pensou Lourdes, é assim mesmo. Do canto esquerdo, um colega de trabalho de Renato comentou, meio rindo. Esse cara nasceu para isso. Olha a pose. Márcio, ao ouvir, não esboçou sorriso. Olhou para Lourdes e percebeu algo diferente naquele semblante dócil. Uma firmeza silenciosa. E desviou o olhar. Desconfortável. O coral começou uma canção suave. Crianças se remexiam curiosas e um tio-avô limpava os óculos. A luz das janelas desenhava quadrados dourados no chão. Tudo parecia perfeito, mas havia uma tensão invisível, quase palpável, como se a igreja contivesse a respiração esperando por algo. O padre prosseguiu. Vocês vieram aqui por amor e liberdade. É diante deste altar que pronunciarão as palavras mais sérias que um homem e uma mulher podem dizer. Renato assentiu teatralmente. Marina mantinha o olhar no padre, mas vez ou outra buscava Lourdes, que retribuía com um olhar firme, misto de carinho e coragem. Eu estou aqui, transmitia o farol silencioso. Chegou o momento das leituras. Uma madrinha se levantou, abriu a Bíblia e leu sobre a caridade que tudo suporta, tudo espera e tudo crê. As palavras ecoaram lentamente pelo templo, como ondas que voltam e se repetem. Renato piscou para um primo na segunda fila, satisfeito em perceber que todos os olhares estavam sobre ele. Ele adorava isso, ser o centro da cena. Quando a leitura terminou, o padre pediu um instante de silêncio. Poucos perceberam o suspiro preso vindo do primeiro banco. Marina apertou o buquê, roçando o dedo na fita de cetim, lembrando da conversa na salinha e do áudio que ainda morava na bolsa de Lourdes. Endireitou a postura. A cerimonialista se aproximou, ajeitou o véu e sussurrou. Está indo muito bem. Obrigada, respondeu Marina sem virar o rosto. O rito avançou para a troca das intenções. O padre falou sobre fidelidade, renúncia, sobre o sim que vale nos dias fáceis e difíceis. Então convidou os noivos a se aproximarem. A igreja parecia inclinar-se para a frente em expectativa. Renato deu 2 passos calculados, estendeu a mão. Marina entregou a sua com cuidado. Seus olhos se encontraram, os dele de vidro frio, os dela firmes e decididos. O padre sorriu e comentou levemente sobre o amor que amadurece como as estações. Um riso contido percorreu a nave. Lourdes não riu. Respirou fundo, medindo o compasso do próprio peito. Um dos pajens tropeçou e quase deixou cair a aliança. Um murmúrio percorreu o salão, mas o menino recuperou o anel no último instante. O padre brincou, e por segundos a tensão se dissipou. Márcio, porém, permaneceu atento, encarando Renato. Sussurrou. Ainda dá tempo de fazer o certo. Já está acontecendo, respondeu Renato, seco, sem mover os lábios. Márcio suspirou, derrotado. Marina percebeu o gesto e voltou a fitar Lourdes. Ali estava o mesmo farol. Nenhum drama, nenhum alarde, apenas presença. Uma âncora silenciosa. O padre pediu que todos se erguessem para as promessas. O ranger dos bancos soou como maré. O silêncio tomou peso de catedral. Caríssimos, disse o padre, chegamos ao coração desta celebração. Renato umedeceu os lábios. Marina respirou fundo. O órgão silenciou, deixando apenas a luz atravessar os vitrais e tingir o altar de âmbar. Um fotógrafo se aproximou, passos leves, pronto para registrar aquele instante que mudaria tudo. No primeiro banco, Lourdes tocou discretamente a bolsa, sentiu o contorno do celular,
prova e sentença em um objeto. Ela ergueu o queixo, fixou o olhar no padre. A cerimônia estava pronta, a beleza aparente. A verdade, à porta. Renato de Souza e Marina Albuquerque. Começou o padre sorrindo. Vocês vieram diante de Deus e destas testemunhas para unir-se em sagrado matrimônio. A igreja estava em silêncio. Marina respirava fundo, o coração disparado. Renato parecia seguro, quase altivo, acreditando que o teatro estava perfeito. Dona Lourdes, firme, olhava para o filho. O rosto que fora de inocência agora parecia frio, distante. Suas mãos descansavam sobre a bolsa e dentro dela, o pequeno aparelho que podia mudar tudo. Marina, você aceita Renato como seu legítimo esposo, prometendo ser-lhe fiel, amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias da sua vida? Perguntou o padre. Marina baixou os olhos. Um silêncio pesado pairou. Renato, impaciente, tentou disfarçar. Ela então levantou o rosto, respirou fundo e respondeu. Firme. Padre, antes de responder, acho que todos aqui precisam ouvir algo. O murmúrio percorreu a igreja. O padre franziu o senho. Minha filha, está tudo bem? Lourdes se levantou lentamente. O banco rangeu. Ela caminhou até o altar com passos firmes. Renato empalideceu. Mãe, o que está fazendo? Sussurrou. Perdoe-me, padre, disse Lourdes. Mas antes de abençoar esta união, todos precisam ouvir a verdade. Ela abriu a bolsa, retirou o celular e entregou ao padre. Este hesitou, olhou para Marina, depois para Renato e finalmente para Lourdes. O que é isso, Lourdes? É a verdade, respondeu ela. Silêncio absoluto. O padre apertou o botão. A voz de Renato encheu o templo fria e impiedosa. Eu nunca amei Marina. É só pelo dinheiro da família dela. Depois que casar, dou um jeito de me livrar dela. O som atravessou a igreja como trovão. Convidados se entreolharam, chocados. Renato ficou imóvel, sem reação. Marina começou a chorar, as lágrimas escorrendo sem controle. Lourdes, firme, olhou para o filho. Eu te ensinei a ser honesto, Renato. Te dei tudo. Sacrifiquei para você ter o melhor. É assim que você agradece? Renato gaguejou. Isso é mentira. Montagem. Era tarde demais. O áudio terminava com ele rindo. Minha mãe que não se meta, ela é o passado. Um burburinho percorreu a igreja. Márcio levantou-se. É verdade. Eu estava lá. Ouvi tudo. Renato perdeu o chão, tentou justificar-se, mas a própria voz o condenava. O padre desligou o aparelho, respirou fundo. Meu filho, o altar é o lugar da verdade. Hoje ela apareceu. Lourdes se virou para Marina, segurou suas mãos com ternura. Você não merece começar uma vida com mentira. Você merece amor de verdade. Marina chorava, mas nos olhos havia alívio. A armadilha havia sido desfeita antes de se fechar. Renato, tomado pela vergonha, deixou cair o microfone e saiu sem olhar para trás. Os convidados abriram caminho em silêncio. Ninguém o seguiu. Dona Lourdes permaneceu ali, imóvel, o olhar firme. A igreja silenciosa. O coral, sem saber como reagir, baixou as partituras. O padre murmurou, que Deus tenha piedade de todos nós. E então, Lourdes abraçou Marina. Permaneceram assim alguns segundos, unidas pelo que haviam perdido e pelo que haviam salvado. O casamento terminou sem festa, sem música, mas com a certeza de que a verdade, por mais dura que fosse, havia vencido naquele altar. O silêncio tomou conta da igreja, mas não era o silêncio habitual de respeito ou contemplação. Era um silêncio carregado de choque, de incredulidade e, para alguns, de culpa. Os olhares se cruzavam, tentavam compreender, mas nenhum gesto poderia desfazer o que acabara de acontecer. Marina ainda chorava baixinho, apoiando a cabeça no ombro de Dona Lourdes, que segurava firme a mão da filha, transmitindo força sem precisar falar uma única palavra. Do lado de fora da igreja, a vida continuava como se nada tivesse acontecido. O vento frio daquela manhã varria o jardim, agitava as flores brancas plantadas para o casamento. Os convidados que não haviam entrado ainda olhavam para o prédio, curiosos com a movimentação, e alguns começaram a perceber que algo extraordinário havia rompido a cerimônia perfeita.
A notícia do áudio, ainda que silenciosa, corria pelos corredores internos, pelos sussurros das madrinhas, pelos cochichos dos padrinhos. A cada passo, a verdade se espalhava, lenta, mas inexorável. Renato não sabia para onde ir. Seus sapatos ecoavam pelos corredores vazios da igreja. Cada passo parecia pesado como chumbo. Ele sentiu o chão ceder sob seus pés, não fisicamente, mas em cada fibra de seu orgulho e de sua confiança. Tudo aquilo que ele construiu, toda a máscara, toda a falsa segurança, desmoronava diante de seus olhos. O dinheiro que ele tanto desejava agora parecia inútil. A felicidade que ele sonhara em comprar era apenas uma miragem que se dissipava. Ele se refugiou no carro estacionado do lado de fora, mas a vergonha o seguia implacável. Não havia lugar no mundo que pudesse escondê-lo do som da própria voz, nem da indignação que tinha causado. Dentro da igreja, Marina e Lourdes permaneceram por alguns minutos em silêncio, apenas respirando. A sensação de injustiça desfeita misturava-se ao cansaço emocional. Marina apertava a mão de Dona Lourdes como se pudesse, de algum modo, transferir toda a força que estava sentindo. Era um vínculo silencioso, profundo, quase sagrado, criado em minutos, mas com o peso de anos de confiança, cuidado e amor verdadeiro. A cerimônia foi retomada, mas de forma diferente. O padre, ainda atordoado com a situação, retomou as palavras com cautela, sem pressa, deixando que a emoção preenchesse o espaço. Ele falou do amor verdadeiro, do compromisso que deve existir entre duas pessoas, da responsabilidade de proteger o coração do outro. Cada palavra parecia se dirigir não só a Marina, mas a todos os presentes, como um lembrete doloroso de que a vida não se constrói em mentiras. Após a cerimônia, a recepção inicialmente prevista para celebrar o enlace de Marina e Renato foi cancelada. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente pelos familiares, amigos e colegas. A sensação de choque se misturava a um alívio silencioso, porque a verdade havia sido exposta antes que se consumasse uma tragédia emocional maior. Algumas pessoas tentaram consolar Renato, mas ele estava além do alcance de qualquer palavra. Por horas ficou sentado sozinho no carro, refletindo sobre tudo que havia perdido, o respeito da família, a confiança de Marina e, sobretudo, a própria dignidade. Nos dias seguintes, a repercussão do acontecido se tornou ainda maior. A história foi comentada por familiares distantes, amigos, colegas de trabalho e vizinhos. O áudio, que antes era apenas uma prova na bolsa de Lourdes, passou a circular entre aqueles que haviam presenciado a cerimônia. Cada reprodução reforçava a consciência de Renato sobre suas escolhas. Ele não podia mais fingir, não podia mais enganar, não havia mais espaço para justificativas ou desculpas. A verdade, como sempre acontece, encontrara seu caminho. Marina, por sua vez, sentiu o impacto da verdade de forma intensa, mas também libertadora. O que poderia ter sido um desastre emocional transformou-se em um despertar. Ela percebeu a força de seus princípios e a importância de confiar não apenas nas palavras de quem ama, mas em sinais, atitudes e na coragem daqueles que realmente se importam. Dona Lourdes tornou-se não apenas uma mãe, mas uma mentora, um farol de integridade e coragem para Marina. As duas se aproximaram ainda mais, construindo um vínculo de amizade, respeito e proteção mútua. Renato, entretanto, enfrentou um caminho mais árduo. Ele perdeu amizades, confiança familiar e prestígio social. Muitos familiares distantes escolheram não mais se envolver com ele. O mundo que ele imaginara conquistar com o casamento baseado em interesses materiais desmoronou em semanas. O dinheiro que tanto cobiçava perdeu o valor diante do isolamento emocional. E pela primeira vez na vida, Renato experimentou a sensação de impotência completa. A sensação de que suas escolhas tinham consequências irreversíveis. A mãe dele, observando à distância, sentiu dor, mas também orgulho da postura firme de Lourdes. Ela viu a coragem de sua amiga e reconheceu, finalmente, que criar filhos não é apenas prover, mas também é ensinar limites, ética e respeito. O orgulho de ver a verdade prevalecer misturou-se à tristeza pelo caminho que Renato escolhera. Meses depois, Marina decidiu reconstruir sua vida de forma mais consciente e madura.
Ela se concentrou nos estudos, no trabalho e na própria família, fortalecendo vínculos antigos e criando novos. Lourdes esteve ao seu lado, oferecendo conselhos e apoio emocional. Juntas, elas tornaram-se um símbolo silencioso de força e resistência, inspirando quem ouvia a história. O casamento que Renato acreditara manipular como um jogo se transformou em lição de vida, mostrando que a mentira pode enganar por um tempo, mas a verdade sempre alcança seu destino. Renato tentou reconstruir sua vida, mas nunca mais como antes. Cada decisão agora era marcada pela lembrança de sua humilhação, pela percepção de que nada do que se constrói sobre a falsidade é duradouro. A vergonha tornou-se um companheiro constante, e a lembrança do áudio, do momento em que sua própria voz denunciou a pessoa que ele realmente era, tornou-se um lembrete permanente de que as ações têm consequências. Dona Lourdes, por sua vez, continuou a ser uma figura central na vida de Marina, não apenas como sogra, mas como guardiã da verdade e da integridade. A relação entre mãe e filha transcendeu laços familiares tradicionais, tornando-se uma irmandade de coragem e princípios. O episódio do casamento se transformou em história contada entre amigas, familiares e futuras gerações como exemplo de ética, justiça e poder da verdade. A vida, depois daquele dia, ganhou novas cores para todos os envolvidos. Para Marina, houve a consolidação de valores, confiança em si mesma e a certeza de que nunca mais permitiria ser enganada. Para Lourdes, houve a reafirmação de que a coragem de uma mãe pode mudar destinos, enfrentar mentiras e proteger aqueles que ama. E para Renato, houve o amargo aprendizado de que o egoísmo, a ambição e a mentira carregam um preço que nenhum dinheiro ou planejamento consegue apagar. O dia terminou com a igreja silenciosa, mas viva de lembranças. O altar, antes palco de um casamento prestes a se consumar na mentira, tornou-se testemunha de justiça, coragem e libertação. Marina caminhou pelo corredor central, desta vez sozinha, erguendo a cabeça e sentindo a força de quem se recusa a se curvar diante da falsidade. Dona Lourdes seguiu atrás, observando, guardando cada gesto da filha, cada respiração, cada sinal de que a verdade, quando sustentada por amor e coragem, sempre prevalece. Nos meses seguintes, Marina encontrou novos caminhos no amor e na vida profissional. Conheceu pessoas que compartilhavam valores semelhantes e construiu relações baseadas em respeito e transparência. A experiência traumática, que poderia ter deixado cicatrizes profundas, transformou-se em força, maturidade e clareza de propósito. Lourdes continuou a ser um pilar silencioso, sempre presente, sempre firme, lembrando que a verdade exige coragem, mas traz liberdade, e assim a história que começou como um casamento prestes a selar uma mentira terminou como uma lição eterna. O altar que presenciou um plano de manipulação tornou-se símbolo de justiça. O celular que guardava a gravação se tornou testemunha silenciosa da verdade, e duas mulheres, unidas pelo amor e pela coragem, mostraram que, mesmo nas situações mais dolorosas, é possível enfrentar a injustiça e reconstruir a própria história. Renato nunca mais foi o mesmo. A ambição sem ética o isolou, mas também o obrigou a encarar suas escolhas. Marina aprendeu que a vida verdadeira não é construída em ilusões, mas na firmeza dos princípios e no amor que respeita. E Dona Lourdes percebeu que sua coragem, quando exercida com amor, podia não apenas proteger, mas também transformar vidas de maneira profunda e definitiva. O tempo passou. A igreja, que naquele dia testemunhara dor e revelação, voltou a ser lugar de celebrações normais. Mas quem lá esteve nunca esqueceu o dia em que a verdade se fez ouvir, alto e claro, e mudou para sempre o destino de todos que estiveram presentes. A história de Lourdes, Marina e Renato se tornou uma narrativa de alerta e inspiração. O poder da verdade, mesmo que tardio ou inesperado, é capaz de romper mentiras, restaurar dignidade e ensinar que nenhuma ambição vale mais do que a integridade do coração humano. E, acima de tudo, mostrou que a coragem de uma mãe pode ser a força mais transformadora do mundo.